Olá, queridos e amados por Deus, vamos refletir o Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos, capítulo 2, e os versículos de 1 a 12. Mas antes, dê uma pausa no vídeo, pegue sua Bíblia e vamos ler comigo, acompanhar comigo a leitura, o Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos, capítulo 2, e os versículos de 1 a 12. Alguns dias depois, Jesus entrou de novo em Cafarnaum. Logo se espalhou a notícia de que ele estava em casa. E reuniram-se ali tantas pessoas que já não havia lugar, nem mesmo diante da porta. E Jesus anunciava-lhes a palavra. Trouxeram-lhe então um paralítico, carregado por 4 homens. Mas não conseguindo chegar até Jesus, por causa da multidão, abriram então o teto, bem em cima do lugar onde ele se encontrava. Por essa abertura, desceram a cama em que o paralítico estava deitado. Quando viu a fé daqueles homens, Jesus disse ao paralítico: Filho, os teus pecados estão perdoados. Ora, alguns mestres da lei que estavam ali sentados refletiam em seus corações: como este homem pode falar assim? Ele está blasfemando. Ninguém pode perdoar pecados, a não ser Deus. Jesus percebeu logo o que eles estavam pensando no seu íntimo e disse: Por que pensais assim em vossos corações? O que é mais fácil? Dizer ao paralítico: os teus pecados estão perdoados? Ou dizer: levanta-te, pega a tua cama e anda? Pois bem, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra poder de perdoar pecados, disse ele ao paralítico: eu te ordeno, levanta-te, pega a tua cama e vai para a tua casa. O paralítico então se levantou e, carregando a sua cama, saiu diante de todos. E ficaram todos admirados e louvavam a Deus, dizendo: nunca vimos coisa assim. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Os costumes dos judeus daquela época em que Jesus esteve aqui na terra como um de nós, Deus esteve como um de nós, se manifestou como um de nós, os costumes eram assim. Quando uma pessoa adoecia ou tinha uma paralisia grave ou era paralítico, ou era consequência do pecado de uma geração ou do próprio pecado. Era considerado pecadores. Os que adoeciam de uma doença e os que eram deficientes. Pode ser deficiente de todas as formas. Imagine aqueles que tinham depressão, que não agia normalmente como os mestres da lei, os fariseus agiam, como as pessoas que são doutores da lei, de boa índole, pessoas que obedecem direitinho à religião, são chamados de endemoniados. E também outros que tinham doenças que naquela época a ciência humana não entendia ainda como, até pouco tempo foi descoberto o antibiótico, para curar muitas doenças, vamos dizer, comparando-se com o tempo em que Deus esteve aqui na Terra conosco e comparando os dias de hoje, A medicina avançou, a ciência humana avançou, ciências humanas avançaram e nós, graças a Deus, temos a inteligência que é dada por Deus, a sabedoria de ir descobrindo cada vez mais novas técnicas de nos ajudar a vivermos de comum acordo e conseguimos ter uma vida mais prolongada, mais livre de muitas doenças. Antigamente, a vida humana vivia em média 50, 60 anos e adoecia de pneumonia, morria, adoecia de muitas coisas, de hanseníase, morria logo cedo. Então, o nível de vida daquela época era muito pouco como os dias de hoje.
E também os costumes, né? Hoje dizer assim, se você está doente é pecado de uma geração, é porque você pecou. Então, olha só a comparação de Jesus Cristo, essa belíssima comparação entre perdoar o pecado e curar. Veja bem, você é capaz de curar um paralítico? Nós somos capazes de curar um paralítico? A fé do paralítico, a fé que a pessoa tem, ela pode, pela fé, como Jesus mesmo disse, pela fé podemos mover montanhas. Se o paralítico teve fé realmente que pode ser curado, Jesus Cristo foi lá e disse, mas Jesus Cristo é Deus conosco. Ele é Deus, ele pode. Vai, levanta daí e anda. Mas na atitude nossa, nós não podemos dizer assim, levanta e anda. Então a comparação dele de perdoar o pecado. Então perdoar naquela época era uma coisa incrível. Não, o ser humano não podia perdoar. Então nós viemos de uma geração de que só quem perdoa é Deus. Então Jesus fez logo esse exemplo, esse testemunho. Deu logo essa boa notícia. Teus pecados estão perdoados. Arrepende-se. E nós? Nós não podemos perdoar? Por que não podemos perdoar? É tão difícil assim? Veja assim, se é tão difícil nós fazer uma pessoa paralítica levantar, também é difícil perdoar. Nós que temos aquele ego, aquele amor próprio, não pode ser ofendido, não pode ser, claro, não pode, mas podemos perdoar, podemos não reagir, de hipótese alguma. Que reagir? Perdoar, rezar por aquelas pessoas que nos ofendem. Você vê que a pessoa cometeu aquele pecado, não é da sua conta, a sociedade se incumbe, as consequências que ele teve se incumbe de fazer aquilo. Vamos ter que punir a consequência daquele erro daquela pessoa. É um tipo de defesa, um tipo de cuidado para a humanidade. Está certo? Não vamos tirar da razão, da autodefesa, não vamos tirar da razão o controle, as leis, para que uma comunidade possa viver em harmonia. Mas, quando a pessoa se converte, a pessoa toma consciência, e a pessoa é educada para o bem desde criança, e a pessoa também, como diz assim, nós não somos santos, nós cometemos pecados. Então, podemos ou não podemos perdoar? Podemos perdoar. É difícil? Pode ser. Tão difícil quanto levantar um paralítico da cama. Mas nos apegando ao Evangelho todos os dias, refletindo os Evangelhos todos os dias, podemos, de comum acordo, planejar, preparar pessoas, o terreno das pessoas, para que não possa ter muitos motivos para perdoar. E os pequenos, que não tão grave, como que levantar um paralítico da cama, não tão forte, tão intenso, como levantar um paralítico da cama, pode ser perdoado. A partir do momento que a pessoa age um crime, ou uma pequena discussão, ou coisas poucas, a gente pode perdoar. Tem que ter muita fé em Deus. Tem muita fé no Evangelho. Fé na vida eterna. Que possa ter a vida eterna. Fé na ressurreição de Jesus Cristo e na nossa ressurreição. Acreditar que o Evangelho não é em vão. Todos os dias nos apegamos aos Evangelhos,
vamos sim saber perdoar e poder perdoar pecados. Um grande abraço a todos, fiquem com Deus e até o próximo Evangelho. Se inscreva no canal, curte esse vídeo para que ele possa ser visto por mais pessoas. Um grande abraço, fique com Deus e até o próximo Evangelho.